neste momento estão abertos cerca de 25 minutos para questões. Quem quiser fazer questões pode levantar o braço, já estou a ver ali uma. Peço a todos que sejam concisos nas vossas perguntas, que tentem distribuir as perguntas pelos oradores e os oradores também sejam concisos nas suas respostas dentro do possível. Muito obrigado. Quem tem o microfone? Tem de ser este? I was interested to hear, there was a bit of contrast with what Francesco said about that cooperatives are maybe not suitable in all domains. And then Dada shared a different point of view that they can actually be used to organize most of the essential economy except for like non-essential luxury type goods. So I wanted to hear some feedback from Francesco on this point. And the other thing I was interested to hear from all of the speakers actually was just how cooperatives can help to deal with increasing the standard of life even when there's increased technology, so reducing, that are efficient, that are making processes of production more efficient. How can cooperatives help to ensure that the standard of life will keep increasing? Can you repeat the first question, please? The first question was regarding that you'd said that the cooperatives were not the best form or not suitable for all types of businesses, all types of industries or all types of businesses. I think was Francesco, sorry. Francesco. Should I answer in Portuguese or in English? You can answer in Portuguese, I think. Yeah? Ok. Perfeito. Portanto, respondendo a essa questão em inglês. Há um livro fantástico escrito por um grande economista que é o Schumacher, e ele escreveu um livro que se chama Small is Beautiful. E ele, apesar de não ser um apologista que devíamos descentralizar completamente e ser muitas unidades pequenas, etc., ele falava numa coisa que é a appropriate scale, portanto, a escala apropriada, como se tudo tivesse uma escala apropriada. Eu, pessoalmente, acredito que, tal como o Dada falou, a teoria de Prout prevê que existem todos os diferentes tipos de estruturas, tanto as cooperativas, como as empresas privadas, como o Estado. E elas são aplicadas a diferentes escalas. E as cooperativas, para mim, pessoalmente, enquanto economista, funcionam bem na chamada mesoeconomia. Portanto, podem funcionar bem as escalas pequeninas, claro. As escalas grandes é bastante discutível. A mim, o que eu acredito é que as economias têm um papel fundamental algures ali no meio. É a chamada mesoeconomia. É onde é a appropriate scale para o tipo de estrutura que estamos a falar ser o mais eficiente e também o mais alavancadora de mudança possível. Portanto, sendo o mais curto e conciso possível, pronto, é isto. Pronto, eu estou em perfeita contradição com o que foi dito. Basicamente, o que eu sinto, as cooperativas são um meio de produção. Não é assim em todo lado, e a teoria que aqui o colega falou parece-me um pouco uma teoria que, por acaso, o nosso governo, o governo português, tem essa visão de que, de facto, as cooperativas poderão ser fantásticas para nichos. A nossa visão, enquanto cooperativas e representantes de cooperativas, é que as cooperativas não são um nicho. As cooperativas não servem para crises, nem para servir de tampão a bombeiros. As cooperativas são uma forma de estar e são uma forma de ver a economia. Uma forma de ver a economia alternativa a alguma coisa, obviamente. Pode ser alternativa a outros modelos económicos, que o é, de certeza, mas aqui a escala
tem muito a ver com a maneira como nós sentimos o cooperativismo. E eu passo a explicar. Quando eu falava que um dos princípios cooperativos mais fundamentais é o princípio da educação e da formação, é com certeza, por exemplo, na área das cooperativas de consumidores, na área da formação do consumidor. Num consumidor que é responsável, sustentável, refletido, por aí fora. Mas é também, fundamentalmente, um consumidor, na cooperação. A formação no cooperativismo, como forma de melhorar e até mudar o paradigma da sociedade. Eu digo, as cooperativas são para todos os tamanhos e nós temos exemplos em todo o lado de cooperativas que são colossais. Aqui o colega vem de um país onde existem cooperativas colossais, obviamente, mas nos Estados, na Europa temos exemplos, a Itália, a Holanda, o Reino Unido, até mesmo em Portugal temos. Agora, o que eu acho que falta, e aqui a minha colega não teve oportunidade de falar com maior propriedade, que era aquilo que ela chamava a árvore das oportunidades e a árvore dos problemas, é que de facto talvez estejamos não só numa crise do capitalismo, mas também numa crise do cooperativismo. Porque se nós pensarmos, quando nós crescemos, aquilo que é a nossa gênese, e eu penso nas cooperativas como, por exemplo, um ser humano, um bebê, quando cresce, tem a sua gênese e depois tem que ser alimentado. E é alimentado com a educação. Se ele, quando chega à fase adulta, não lhe passarmos determinado tipo de princípios, e se esses princípios não são na base do exemplo, na base do costume, se não são passados, a cooperativa transforma-se naquilo que se chama a empresa. Penso eu que era isso que queria dizer. Só uma última coisa. As cooperativas, na nossa Constituição, o ramo cooperativo serve para todos os setores da atividade económica. E eu espero que isto fique bem claro. É inconstitucional que assim o seja. Se for vetado a atividade económica a uma determinada cooperativa só porque não tem a forma cooperativa. Por exemplo, eu posso dar um exemplo, ainda há pouco tempo, um acórdão do Tribunal Constitucional relativamente às farmácias sociais, em que veio dizer que a lei era inconstitucional, exatamente porque, para se formar uma farmácia social, deveria ter a forma privada, a forma de sociedade. Ora, isto, à luz do artigo em que diz que os meios de produção e a economia está dividida em privada, pública e cooperativa, é claramente inconstitucional. Ok, muito obrigado. Queria dar Três comentários muito breves, dos quais um é um pedido de esclarecimento. Primeiro, fiquei impressionado com as durações de algumas das reuniões cooperativas e pergunto-me se isso não deriva de alguma falta de capacidade de síntese dos cooperadores e das pessoas que dirigem. Mas, por outro lado, a minha pergunta era a seguinte: até que ponto é que vocês, o movimento cooperativo, já experimentou a utilização de metodologias diferentes das reuniões tradicionais, sei lá, Open Space Technology, World Café, outros tipos de metodologias que permitiriam que a formação de vários grupos eventualmente evitassem os conflitos e as dificuldades de progresso da discussão. A última observação, para dizer que a apresentação que o Dada nos trouxe da Venezuela, se eu tivesse que votar, foi aquela que mais me impressionou durante toda a conferência. Muito obrigado. Não, só há bocadinho queria fazer só uma pequena intervenção. Era em relação aqui à discussão que estava a haver. Eu acho que era uma questão de linguagem. Acho que as duas posições são válidas. As cooperativas realmente não são um nicho e podem trabalhar em várias áreas, mas temos uma questão de prática. Portanto, há uma questão de dimensão. Como o Dada também fez referência, pequenos negócios com 2, 3, 4, 5 trabalhadores não faz muito sentido ser uma cooperativa. Só a partir de uma determinada dimensão, aí sim julgo que aí faz sentido, quando o negócio cresce um pouco, aí entrar no sector cooperativo, e quando o negócio for muito complexo, no caso das indústrias estratégicas, aí sim passar fora do âmbito das cooperativas, porque realmente julgo que o Estado teria um papel aí importante na captação de recursos.
Essa é a minha opinião. Eu acho que as duas posições são perfeitamente válidas. Não percebi, só foi a sua última questão. O que é que disse? Quando as cooperativas atingem um determinado... O que é que deve acontecer depois da cooperativa? Em termos de... Não deve ser transformadas em nada. Há determinados negócios que são estratégicos, tipo energia, etc., devido à complexidade, e são a base da própria economia, que deve estar fora do controle de cooperativas e se entregue, portanto, a uma gestão comum a partir do Estado. Mas isso é uma opinião. Se alguém quiser comentar isto, eu pedia que fosse só em 30 segundos, porque depois 30 alguém teria que segundos, responder 30 à segundos. pergunta do Nós, senhor. nós temos associadas cooperativas de consumidores de energia. Eu não concordo nada com essa posição de que em determinadas áreas as cooperativas não podem intervir. Ok. Portanto, temos aqui dois pontos de vista diferentes sobre a mesma questão. Eu perguntava se alguém quer responder à pergunta que foi colocada em relação às durações das reuniões e sobre formas de diminuir essa duração. Não, é assim, pronto, eu posso apenas falar da minha própria experiência e, como é óbvio, a integração das novas tecnologias nos processos de decisão e não só é muito bem recebida. Nem sempre funciona adequadamente. Por exemplo, nós já tivemos várias reuniões em que o facto dos cooperadores não poderem estar fisicamente presentes resolvia-se através do Skype. Sim, mas, por exemplo, sei lá, se nós pensarmos que 60% da nossa comunicação é não verbal, há ali muito que fica por dizer, digamos assim. De qualquer maneira, como é óbvio que cada vez mais pensamos em integrar e incorporar as novas tecnologias para conseguirmos trazer o tal envolvimento que muitas vezes é difícil, principalmente em escalas maiores. Portanto, acho que sim, acho que faz, sem dúvida, da nossa experiência. Nem sempre é tão poético, digamos assim. Muito obrigado. Open Space, sem dúvida. Sem dúvida. Usamos. Boa tarde. Esta pergunta é se calhar para a mesa toda, para aqueles que quiserem responder. É sobre a gestão das cooperativas. Muitas das cooperativas que nós tínhamos falharam e não trouxeram um grande progresso, porque havia conflitos de interesses na gestão das empresas, das cooperativas, porque normalmente o sócio que estava à frente da cooperativa na altura favorecia-se a si próprio e os seus amigos. Agora, eu sei que conheço um caso de uma cooperativa de vinícola que resolveu contratar um gestor externo para evitar isso e tiveram bons resultados. Eu gostaria de saber se conhecem, se isto tem sido um fator limitante nas cooperativas ou se isto é raro hoje em dia. É só. Olha, aquilo que diz é de facto uma das nossas fraquezas e a Marta tinha isso na árvore, ou seja, é o pouco envolvimento que os membros têm. Essa falha, isso é uma falha, só pode ser colmatada através de uma coisa, que é a educação. Eu costumo dizer que todos os problemas das cooperativas são resolvidos através da leitura e da vivência dos princípios cooperativos. Se uma cooperativa, de facto, e esse texto está na nossa Constituição e está no Código Cooperativo, se uma cooperativa viver de acordo com os princípios cooperativos, lhe digo que é um modelo de gestão económico de sucesso. Uma cooperativa que e pode aplicar no seu dia-a-dia. De facto, isso acontece, isso é um grave problema. Acontece em muitas cooperativas. Não são verdadeiramente cooperativas. Têm a forma jurídica de cooperativa, ou seja, é uma oportunidade que a lei lhes confere, porque de facto nós temos alguns benefícios fiscais se assumirmos a forma cooperativa, mas não somos cooperativistas. Uma coisa é ser membro de uma cooperativa, outra coisa é ser cooperativista.
são realidades completamente diferentes. Ou se vive a cooperativa, ou se usa a cooperativa. Espero que lhe tenha respondido, mas infelizmente ainda há casos desses. Boa tarde. Eu só queria dizer que gostei muito de todas as apresentações e gostava que tivessem tido o mesmo tempo, portanto, 20 minutos cada uma das meninas também. E queria só deixar aqui uma chega. Eu ouvi falar na cooperativa António Sérgio, não ouvi? Houve um curso que esteve para ser organizado em Castelo Branco, o curso de gestor de economia social, que eu quando li aquilo achei fantástico, isto foi feito para mim, inscrevi-me e não disse a ninguém porque achava que depois não ia haver vagas porque era grátis e era um erro crasso, porque depois não houve participantes suficientes. Queria só que falasse sobre isso porque há em todo o país e se calhar pode ser interessante para os participantes. Isto se calhar para a Marta Pita. Pronto, e depois só uma questão para o Francisco, falou na construção do mercado biológico. Não existe mercado municipal no local onde vocês atuam e se existe, porque é que vão construir um mercado de raiz se já existe um mercado? E queria só deixar aqui uma chega, porque nem todas as pessoas que estão na plateia são produtores, também há consumidores. Atenção, nem tudo o que é biológico é ecológico. Se eu estou a consumir produtos biológicos vindos da Holanda, não é ecologicamente correto. A economia de proximidade é sempre a minha primeira escolha. Portanto, obrigada. Só esclarecer primeiro em relação a esse curso da CASES. Nós, de facto, portanto, nós somos membros da CASES e estamos, de alguma forma, envolvidas nas iniciativas que a CASES está a promover. Há um grupo de formação que foi criado no âmbito da CASES, que tem membros de todas as famílias da economia social. A Carla Silva, pela FENACERCI, é quem está nesse grupo de trabalho. E só dizer-lhe que este ano, portanto, este ano que agora decorre, vai ter início uma nova formação e nós ainda hoje, antes de vir para aqui, eu estive a falar disso com com o nosso diretor, com o nosso presidente, com o presidente da Confederação, que nos disse que este ano nós pretendemos envolver-nos um bocadinho mais nisto e vamos divulgar estas ações, porque o ano anterior o funcionamento foi foi o primeiro ano e as coisas demoraram um bocadinho a arrancar, mas este ano as coisas vão ser diferentes. Carla vai só dar aqui uma palavrinha. Queria só dizer que, de facto, esse curso de formação percorreu o país todo, como disse, e com toda percorreu o país todo. Houve sítios do país que tiveram mais participantes que outros. Lamento saber que o seu, infelizmente, foi um dos que não teve grande participação, mas também importa dizer que o grupo de formação da casa em que nós participamos, desenhámos estas ações de formação com o intuito piloto, de experimentar, para ver como é que as coisas corriam, e depois do balanço terminado decidimos então apostar numa nova edição e também com outros mecanismos de divulgação para que possamos chamar as pessoas interessadas até nós. Muito obrigado. Estou a ter ali sinal da organização que vamos ter apenas tempo para mais uma pergunta. A seguir o Francisco vai responder à parte desta pergunta e pedia às pessoas que estão à espera para perguntar, quem tiver uma pergunta a um dos ao orador, parece que só um orador é que ainda não falou, tanto deste grupo, portanto, se tiver uma pergunta para esse, terão prioridade, podem levantar a mão. Só para responder à questão do mercado biológico. A Ilha Terceira tem duas cidades, Angra e Praia da Vitória. Nós, em 2008, começamos no mercado municipal em Angra do Heroísmo e não tivemos sucesso comercial. Era muito mal localizado, o horário era incompatível. E apareceu a possibilidade da Praia da Vitória. O mercado municipal da Praia da Vitória está completamente ocupado, é pequenino. Por isso, houve a decisão de montar um mercado especificamente para os produtos biológicos. E neste mercado vamos ter uma estrutura completamente, vamos ter uma rede de frio, etc, etc, etc. Em questão aos produtos que vêm de fora da distância, concordo perfeitamente. Temos de dar prioridade à produção local, mas também temos que entender que há produtos que são necessários e neste momento da nossa fase de processo evolutivo nós queremos também ter mais consumidores e os consumidores infelizmente só vão através da diversificação. Se nós não temos cenouras no nosso stand, provavelmente vamos perder muitos consumidores. Portanto, a ideia de fundo é economia local, forte, mas temos que ter consumidores para os nossos produtos. Portanto, faz parte do projeto da cooperativa. Okay, uma última pergunta.
Eu tinha primeiro uma pergunta para o Filipe Alves, que é para saber como é que é, porque no caso do Francisco Diniz, cada um das pessoas que entrou na cooperativa aportou a mesma soma, como é que é no caso da Biovila. E a outra pergunta é para a Marta Pita, em relação à lei das bases para a economia social, o que é e qual é o desafio que se põe agora? Na nossa cooperativa nós, por acaso não há casos, apenas sincronicidades, nós entramos com montantes a nível de capital diferente. Portanto, somos agora neste momento 18 cooperadores oficiais, mas os montantes são diferentes, são totalmente distintos. O que não afeta nada a capacidade de voto dentro da cooperativa. Só muito rapidamente, a lei de base é neste momento existe uma proposta de lei, de uma lei de bases para a economia social, que é um projeto extremamente inovador em Portugal. Nós temos, como a Patrícia falou, nós temos o Código Cooperativo para as cooperativas, temos alguma consagração institucional do setor cooperativo e social na nossa Constituição. Está disperso, existem vários diplomas sobre associações e PSS, etc., mas não há nenhum diploma que congregue todas estas organizações. E o que se pretende aqui é que, de uma vez por todas, entendamos finalmente o que é a economia social, quem são as organizações que fazem parte desta economia social, quais são os valores por que elas se regem, quais são os princípios, quais são as regras de funcionamento, pronto. E um quadro de estímulo e apoio às próprias entidades da economia social, exatamente pela missão, valor, visão que têm na construção da sociedade. Muito obrigado a todos. Agradeço a compreensão de quem teria perguntas, mas não conseguiu fazer, e pedia mais uma salva de palmas para os oradores.